Fala pessoal, tudo beleza? Galera, eu acho que esse é o vídeo que eu mais estou feliz em estar gravando, porque é para falar do nosso edital, né? A gente falou disso o dia inteiro, obviamente, desde de manhã tá nesse burburinho, todo mundo muito agitado, a gente está muito feliz por essa liberação do edital do CFO-CBMERG, finalmente, depois de 2 anos, né? No ano passado não teve o concurso, uma super exceção aí no nosso panorama. A gente sabe que o CFO-CBMERG é anual, mas ano passado teve a infelicidade dele não acontecer, mas finalmente veio. Nossa prova dia 27 de novembro, pessoal. 27 de novembro a nossa prova, as inscrições daqui a pouco estão batendo na nossa porta, mas a gente vai perturbar teu juízo para tu não perder nenhuma data, nenhum prazo, fica tranquilo sobre isso. Mas a nossa ideia desse vídeo é fazer um raio-x, assim, uma visão global sobre as coisas que esse edital traz para a gente que fazem mais diferença, né, para o nosso processo de preparação. Primeiro de tudo, se você está chegando agora, você não sabe disso, o CFO-CBMERG era pela UERJ, né? Então existia muita especulação, todo mundo estava pensando que se vai, se não vai, se vai para a FGV, se fica na UERJ, tava uma briga muito doida isso, mas agora o martelo está batido, realmente é a FGV que vai fazer o concurso do CFO-CBMERG desse ano, então o CBMERG rompe com a UERJ, aquela tradição que a gente tinha da UERJ fazer a prova do Dom Pedro II, né, pelo seu próprio vestibular, e agora o CBMERG se vincula a FGV. Se vai continuar assim ou não, a gente não sabe, mas o que importa para a gente nesse momento é a nossa prova desse ano, né, dia 27/11, o nosso concurso. Então a gente já sabe que a banca é FGV, o edital está claríssimo, ele traz tudo muito bem especificado, como a gente já esperava, por conta da organização que a FGV apresenta sempre que assume um concurso. Então a gente não tem o receio, né, de vir uma prova toda bagunçada, uma confusão sem fim, porque a FGV é casca grossa em fazer concurso, é uma banca concurseira raiz, então a gente já sabe que a prova provavelmente vem muito bem construída também. E o que esse edital traz para a gente numa série de pontos, né? Primeiro deles, a banca FGV. Segunda, questão das vagas. 40 vagas, pessoal. E se você já conhecia o CFO antes, você sabe que o CFO tradicionalmente vem com 50 vagas, né? O concurso acontece assim há muitos anos. Só que dessa vez eles decidiram botar 40 vagas, tá? E um detalhe, dessas 40 vagas a gente tem 4 vagas, 10%, reservadas para os candidatos com hipossuficiência econômica, tá? Então, candidatos com hipossuficiência econômica vão ter a preferência para a disputa dessas 4 vagas. E a gente vai falar sobre os critérios para você se declarar como uma pessoa com hipossuficiência econômica, mas a gente vai falar disso num outro vídeo. Mas para você ter uma ideia geral, você precisa recolher uma série de documentos e comprovar, né, que você está numa situação de muita adversidade financeira. E por que o concurso faz isso? É para buscar uma questão de isonomia, né? Você vai tratar os desiguais de maneira desigual. Então, uma pessoa que está numa situação extrema de adversidade financeira, ela não tem, basicamente, condições de competir de igual para igual com uma pessoa que está com uma vida mais bem organizada. Uma pessoa que tem a capacidade de comprar livros, investir num bom curso, comprar materiais, se instruir, por exemplo, com vídeos de diversos canais. Então, uma pessoa que ela está numa situação de adversidade e o CBMERG busca contemplar essas pessoas também. Tipo, olha, peraí, você está numa situação muito difícil, então a gente vai te colocar num pacote para disputar vagas com pessoas que estão na mesma condição que você. E a gente já sabe, olhando para trás, né, historicamente, que as vagas para essas reservas, né, destinadas a essas reservas de hipossuficiência econômica, as notas de corte elas são menores. E é natural isso acontecer, né? Porque se é um conjunto de vagas destinado a pessoas que estão passando por uma série de dificuldades na vida, elas não têm, teoricamente, a mesma capacidade de preparação que uma pessoa que está tranquila. Então as notas de corte são menores. E aí entra um ponto muito importante. Muitos candidatos buscam entrar na disputa de vagas da hipossuficiência porque sabem que a nota de corte ali é menor. Mas não se enganem. Por quê? Se você não está nessa situação, vai dar problema se você tentar seguir esse caminho para disputar as vagas da hipossuficiência econômica, se essa não for a sua realidade.
Porque o CBMERG faz uma série de investigações, não só dos documentos que você vai mandar, mas investigações à paisana, né? Então, ele vai buscar investigar a sua vida, vai até o local que você mora, vai buscar informações com pessoas próximas. Então, você nem sonha com a ideia de seguir esse caminho, porque você, além de ter uma série de problemas nesse sentido, isso seria muita deslealdade também, e não é o que a gente está buscando aqui, né? Outros pontos para a gente conversar, tá? Com relação às fases do nosso concurso. Opa, entortei aqui a nossa câmera. Com relação às fases do nosso concurso. A primeira fase do nosso concurso vai ser a prova objetiva, né? E na nossa prova objetiva, 100 questões. 100 questões em 5 horas de prova. Galera, isso é casca grossa para fazer, tá? 100 questões em 5 horas de prova, com A, B, C, D, E, é um negócio esquisito, tá? Se você conhecer a prova antes, você sabe que tinha redação. Então, agora não tem redação não está presente nesse concurso, mas na saída de redação entrou sociologia. Então a gente vai ter uma prova com português, matemática, física, química, biologia, história, geografia, inglês, e não tem mais espanhol. Antigamente você podia escolher entre inglês e espanhol, você não pode mais escolher, só pode fazer a prova de inglês, não vai ter espanhol como opção, e a sociologia está lá no pacote também. E a distribuição de questões, ela não é igualitária, tá? Apesar de todas as questões terem o mesmo peso, isso também foi descrito no edital, muito bem escrito inclusive, todas as questões valem um ponto. Só que algumas matérias vão ter mais questões do que outras. Por exemplo, física, química, matemática e português vão ter 15 questões. Biologia, história e geografia vão ter 10 questões. E inglês e sociologia vão ter 5 questões. Não pense também que você tem a possibilidade de imaginar o cenário de chutar o pau da barraca com uma matéria. Você não pode fazer isso. A gente sabe que o concurso do CFO-CBMERG é um concurso de alto desempenho. Então você vai ter que ser capaz de ter um bom desempenho em todas as frentes da sua prova. Então você vai ter que mandar muito bem em todas as matérias. E aí, nesse ponto, eu acho que é o ponto mais importante desse nosso vídeo nesse momento, porque o edital, ele fez um recorte muito grande no que a gente estava acostumado pelos últimos concursos durante a nossa jornada de preparação. Em que sentido? Só para você ter uma ideia, no conteúdo de física, a gente perdeu algo em torno de 50% do conteúdo que a gente estava acostumado a estudar para a nossa prova. Então, em física, qual a escolha que a banca fez? Ela passou a régua no conteúdo e tirou a maior parte das matérias. Por exemplo, não cai ótica, não cai ondas, não cai eletromagnetismo, não cai hidrostática, não cai gravitação, uma série de matérias foram limadas dali. Então, essas matérias que desapareceram, elas deixam um conteúdo muito pequeno para você estudar. O que significa que a gente pode ter uma série de padrões aí se apresentando. Se o conteúdo é menor, provavelmente a abordagem desses conteúdos vai ser diferenciada. Se a prova vai vir mais casca grossa nesse sentido, a gente não sabe. Mas um conteúdo menor, a gente imagina, para 15 questões, né? A gente imagina que a coisa vem um pouco mais pesada. A mão deve pesar ali. Química, aconteceu a mesma coisa. O edital passou a régua nos conteúdos e a matéria de química encurtou absurdamente. Biologia, a gente também teve algum nível de redução, mas algumas coisas entrando, algumas coisas que também não estão muito claras. Então, nesse ponto, o edital deixou algumas coisas em suspensão. A preocupação maior, matemática também, né? Isso aconteceu. A gente teve 3 tópicos entrando em matemática, diferentes do que a gente já estava acostumado. A gente teve a entrada de polinômios, a gente teve a entrada de números complexos e a gente teve a entrada de geometria analítica. Então, esses conteúdos entraram em matemática, eles não estavam lá. E eles causam problema para a gente, né? Porque são conteúdos delicados da gente estudar e a gente tem que ter muito cuidado com isso na hora de pegar essa matéria.
Agora, disparado, disparada a disciplina mais problemática que o edital trouxe e ninguém sabe explicar por que ela veio assim, foi História. História, a matéria teve uma expansão absurda. Entrou o período antigo, né? Antiguidade no conteúdo de História. E isso significa um volume de conteúdo gigantesco para a gente estudar. Então, a gente vai ter que ser muito cuidadoso na hora de varrer esse conteúdo de História, porque a gente não pode deixar isso relegado ao segundo plano. São 10 questões que a matéria de História traz e a gente não pode nem sonhar em ir para a prova sem o domínio desses conteúdos, sem conhecer essas matérias, tá? Português, na parte de linguagem, né, se a gente puder falar assim, entrou literatura portuguesa, né? Isso não era uma coisa cobrada da gente também, mas está lá no nosso edital, então a gente vai ter que parar para analisar isso. Então é uma coisa que a gente vai ter que olhar também com muito cuidado e vai determinar mais tempo de estudo de vocês, mais bagagem. Então essa análise do edital como um todo, né, pensando no recorte das matérias, por um lado ele tira conteúdo de algumas disciplinas, mas em outras disciplinas ele coloca. Quando a gente faz o balanço das coisas, né, pensando assim, o volume do que entra como conteúdo para sobrecarregar a gente de estudar e o volume das coisas que saem, a gente olha e avalia e fica muito claro que a gente tirou mais coisa do que colocou. Até por conta do patamar de dificuldade do estudo nas disciplinas que perderam e nas disciplinas que ganharam. A gente sabe que é muito mais difícil, de uma maneira geral, para os candidatos estudarem conteúdos de física e química, como, por exemplo, estudar eletromagnetismo, estudar ótica, ondas, pegar a manha de como isso funciona, do que estudar Egito, por exemplo. E não desmerecendo história, mas porque, via de regra, vocês lidam com mais facilidade com conteúdos da parte de humanas, que você faz os seus resumos, faz as suas anotações, faz uma série de questões e aquelas associações ficam mais claras na sua cabeça. Essas outras matérias, como física, química principalmente, física, né, juntando, fazendo essa duplinha aí do mal para a galera no concurso, elas têm uma linguagem muito própria e isso causa muitos problemas para a gente na hora de estudar de uma maneira geral. Óbvio que tem candidatos que têm mais facilidade nessas matérias e dificuldades humanas, mas não é o padrão, né? Uma outra questão que a gente tem que ver é com relação à segunda fase do nosso concurso. Na segunda fase do nosso concurso, a gente vai ter o TAF, a inspeção de saúde e o exame documental. E aqui cabe uma ressalva. Para o TAF, o número de candidatos chamados para fazer o TAF vai ser de 4 vezes o número total de vagas do concurso. Então, a gente vai ter um limite de 4 vezes o número de candidatos para o TAF. Para as outras fases, todo mundo que passar no TAF vai. Então, lembrando, né, repetindo isso, você vai ter 4 vezes o número de pessoas do número de vagas indo para fazer o TAF, e aí você vai limar uma galera, e só para você ter uma noção, a gente tem aí uma média de 30% das pessoas eliminadas no TAF. A galera que sobrar vai fazer as demais etapas, tá? Então, isso é importante de você ter em mente, porque se você caminhar por todas as etapas, mesmo que você não esteja dentro do limite das vagas, você tenha se classificado durante todo o percurso, você tem grandes chances de entrar, porque depois da última etapa ainda tem um período de adaptação, que muita gente acaba saindo, muita gente mesmo. Então eles vão chamando a galera que está ali imediatamente abaixo daquela lista toda de classificação, beleza? Um outro ponto é com relação à nossa inscrição. A inscrição vai estar fixada no valor de R$ 94,50. Elas começam no dia 1º, tá? Então você tem que ficar atento, a gente vai bater nessa tecla para você não esquecer, nem sonhando. Depois de esperar esse tempo todo por essa prova, você vai perder a sua inscrição por não lembrar da data, né? Um ponto fundamental também é que não veio com limite de idade, né? Então, a prova não traz limite de idade, o que é uma notícia maravilhosa pra gente. Quantos candidatos mais velhos estão fazendo esse concurso e a gente estava com o coração na mão, com medo sempre do CFO vir com limite de idade. Não confunda essa análise com a questão do limite de idade para praças, tá? Da 9.546, a Lei 9.546.
ela fixa a idade em 32 anos, mas é para praça. CFO é concurso de oficiais, mas a discussão da idade no CFO é outra. Ela é de muitos anos e todo ano é esse bafafá de bota limite de idade ou não bota, e ainda bem, o edital da gente veio mais uma vez sem limite de idade, então eu fico muito feliz pela galera que já está um pouco mais velha, que vai poder fazer essa prova tranquilamente, tá? Agora, um último ponto que eu quero bater com você é sobre a questão do nosso critério de desempate. O critério de desempate, ele tem como primeiro corte a galera que tem 60 anos ou mais. Eu sei que pode parecer estranho, mas digamos que uma pessoa de 61 anos está fazendo concurso e empatou lá com alguém. Essa pessoa tem vantagem, é o primeiro critério de desempate. Tu tá acima de 60, a vaga é tua. Depois disso, que é uma coisa que acho que dificilmente alguém vai estar nesse recorte, né? Apesar de não ser impossível, vem a nota de português. Português, depois matemática, depois quem já participou, por exemplo, de algum júri de processo penal, e depois a idade, quem for mais velho. Então português e matemática é o que mais importa pra gente, é o que vai mandar no critério de desempate efetivamente, tá? E agora uma notícia final assim para todo mundo que já estuda com a gente. É óbvio que o edital trouxe uma série de mudanças no conteúdo programático, mas fiquem tranquilos, em 2 semanas toda a plataforma já vai estar reajustada com base no novo edital, quer dizer, no edital que saiu efetivamente desse modelo FGV. Vocês já estão vendo dentro da plataforma que uma série de módulos estão desaparecendo. Ao longo da semana que vem vocês vão ver uma série de novos módulos surgindo na plataforma. Os simulados vão ser reconstruídos com base em todo esse recorte de conteúdo que o CBMERG trouxe nesse edital da FGV. Então a gente vai remodelar toda a nossa plataforma para ficar perfeitamente alinhada com esse edital especificamente desse ano. Se no ano que vem mudar de novo, a gente vai mudar tudo outra vez, como a gente faz sempre, e em tempo recorde. Então em 2 semanas no máximo, vocês já vão estar com o conteúdo atualizado, e ainda assim, toda vez que a gente for fazendo mudanças significativas ao longo dos dias, a gente vai avisando dentro do grupo VIP da turma, para você saber o que está entrando lá de conteúdo, o que está saindo, e você não se perder. E a gente também está ajustando os planejamentos. Por quê? Em vez de só mudar as coisas, a gente já tinha um planejamento global, então a gente está deixando ele lá e colocando para você, para ficar claro para você visualmente, tudo que saiu e os novos módulos que estão entrando. Então para você vai ter um panorama visual muito claro. Você vai conseguir enxergar, tipo, olha, eu já estudei todo o conteúdo. Isso que eu estudei está fora do meu edital agora, eu não preciso mais me preocupar. Ou então, pô, isso aqui eu não estudei porque foi colocado agora. Então, a gente está fazendo essa organização para você também não se perder com a bagagem que você já tinha se você já vinha estudando com a gente. E se você está entrando na turma agora, sangue no olho, a gente tem até novembro para dar o gás, muitos conteúdos foram embora, então é o seu momento de aplicar o método CRC nos seus estudos, rodar os ciclos de maneira muito intensa, sustentar a constância e vamos que vamos. Galera, eu estou muito feliz, eu estou muito animado que a nossa prova saiu. Agora só falta o nosso edital de soldado e sargento músico para a gente ficar maluco aqui no Perspectiva na preparação de vocês. Um grande abraço, uma ótima noite para todo mundo e bons estudos. Contem com a gente que a gente está trabalhando intensamente na preparação de vocês. Tchau, tchau!